A Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, se tornou um marco na legislação brasileira ao instituir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz direitos e deveres desse público, estabelece medidas preventivas e protetivas a seu favor, mas embora o ECA seja considerado uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à garantia de direitos de crianças e adolescentes, alguns aspectos da lei não são colocados em prática ainda. Para falar sobre esse assunto, sobre os 32 anos desse Estatuto da Criança e do Adolescente, recebo aqui no estúdio o advogado de família, Dr. Brenner Freitas. Dr. Brenner, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, padre. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra muito grande estar participando com vocês hoje. E também está conectada conosco a Maristela Cizeski, articuladora da Pastoral da Criança, que vem falar sobre o trabalho dessa pastoral e os desafios enfrentados diante desse aspecto. A Maristela é também presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Santa Catarina e membro do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária e membro da Rede Nacional Primeira Infância. Maristela, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde ao colega que também está aí no estúdio. É um prazer enorme estar com vocês e falar do Estatuto da Criança e do Adolescente nesta roda de conversa e também da Pastoral da Criança. Isso é muito importante. Eu quero começar primeiro lembrar o prelúdio de uma lei como essa, de tamanha importância. Eu queria que vocês pudessem dizer um pouco de como essa lei surge com esse contributo para a sociedade. Eu vou começar então com o Brenner. Brenner, como surge o Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, o ECA, como nós falamos na abreviatura, ele surge juntamente com a redemocratização do Brasil. Então, em 1990, iniciou-se a construção desse estatuto, que é um marco realmente na história do nosso país, se tornando o Brasil pioneiro nesse tipo de ordenamento jurídico, específico para a criança e para o adolescente, que antigamente não havia essa proteção, não havia essa lei especial para que o menor, a criança, o adolescente, fosse protegido, tivesse uma lei específica protegendo. Então, em 1990, foi criado esse estatuto com o fim de dar prioridade, com o fim de proteger integralmente a criança e o adolescente. Olha só que importante. Maristela, você com certeza deve se lembrar desse movimento que aconteceu para a criação do ECA, Eu me lembro aqui em Goiás, o irmão Sebastião Camargos contando das contribuições que foram pedidas em todo o Brasil para que se pudesse conceber o estatuto, Então, eu acho que o Brenner falou muito bem. Nós tínhamos, então, um estado de bem-estar do menor. O menino e a menina estava dentro da doutrina da proteção, mas da situação irregular, ou seja, era uma criança que não tinha direito. Era de uma forma autoritária, do juiz de menores, era uma negação de direitos, era um controle das crianças pobres e a redemocratização que o Dr. Brenner muito bem falou, nós tivemos aí então a participação de muitas pessoas, inclusive da Igreja Católica, através da Pastoral da Criança, a Pastoral do Menor, a Caritas, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, criado então por Dom Paulo Evaristo Arnes, e nós tivemos então essa dimensão que foi nos dando um arcabouço jurídico e que garantiu ao menino e à menina essa proteção, não mais de uma situação irregular, mas uma proteção integral, ou seja, ele passa a ser um sujeito de direitos
com a prioridade absoluta e com uma participação, ou seja, uma garantia de uma participação também do menino e menina nessa dimensão. Eles ajudaram a constituir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, doutor Brenner, qual que é a importância do ECA no nosso ordenamento jurídico atual? É uma importância primária, porque ela, basicamente, o ECA regula os direitos, os deveres dessas crianças e está no nosso dia a dia, na criação dos filhos. Nós temos recentemente um tema que foi muito recorrente, que foi a vacinação de menores. Então, assim, pelo ECA caracterizar uma obrigatoriedade em questões de vacina, a importância desse tema é tão atual e o ECA, ele, nas varas de família, ele é a base elementar de todo o direito do menor, todo o direito do adolescente, todo o direito a questões de trabalho infantil, a proteção da criança, a proteção da dignidade dessa criança. Então, o ECA, ele protege todo o direito, ele é muito completo. E ele é muito elogiado até internacionalmente, porque o ECA, por mais que ele esteja hoje completando 32 anos, ele é um ordenamento atual, que claro que devido à modernidade que nós vivemos, precisa cada dia ser atualizado, acompanhar as atualizações do que acontece no nosso mundo, mas ele é uma lei eficiente e bastante usada atualmente e precisa ser mais aplicada. E é a base elementar do direito da criança e do adolescente. Quando nós estávamos falando também sobre esse surgimento do ECA, sobre essa conquista que é o Estatuto. Maristela, é possível ainda aperfeiçoar o ECA? Ou antes de falarmos de aperfeiçoamento, o ECA, do modo como está, ele ainda tem desafios de implementação no nosso país? Mestre, Padre Wellington, ele tem desafios grandiosos, porque eu creio que a sociedade, os governantes, nós mesmos das igrejas, principalmente aqui a católica, do qual nós estamos falando, não entendemos ainda o significado e o sentido que ocorreu na mobilização para o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Você veja, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos e-mail, nós não tínhamos Facebook, nem o antigo Orkut. E a sociedade conseguiu se organizar de uma forma de trazer 1,5 milhão de assinaturas. E aí nós temos que dar muitos louvores a pessoas como Benedito Rodrigues dos Santos, Padre Júlio Lancelotti, dentre outras pessoas que trouxeram essa dimensão profética para dentro do ECA. Porém, ele não está garantindo o direito e a proteção de todos os meninos e meninas do território brasileiro. Olha, e os desafios aí que o senhor observa, doutor Brenner, com relação à defesa desses direitos. Há ainda, apesar de ter 32 anos de sanção, há ainda um desconhecimento por parte da população, de modo geral, desse instrumento que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Existe um desconhecimento enorme ainda. O que a gente vê hoje em dia é a terceirização da responsabilidade. Mas o ECA, ele é muito claro em dizer que é responsabilidade de todos, sociedade, da família, da comunidade, o dever de observar se está sendo cumprido os direitos estabelecidos ali no ECA. Então, às vezes, nós terceirizamos para o poder público uma responsabilidade que também é nossa. O poder público falha, sim, realmente, na aplicação das leis que estão ali no ECA, mas também existe uma falha de nós, como sociedade, como comunidade, que muitas das vezes queremos terceirizar. Os próprios políticos, eles falam, a criança, né, o adolescente é o futuro do país, e acaba deixando esse futuro para depois. Sendo que esse futuro ele é construído agora, é no hoje, observando a aplicação do ECA. Muitas das vezes o que nós vemos, até juridicamente falando, é a não aplicação do ECA. Então, assim, o desafio maior do Brasil nem é a criação de leis, mas sim a aplicação das leis que já existem. Então, o ECA, sim, muitas das vezes ele é ignorado,
Mas aí, assim como a sociedade teve esse grito em 1990, a sociedade precisa novamente dar esse grito de cumprimento do que a lei estabelece para que essas crianças, esses adolescentes, tenham seus direitos resguardados e, principalmente, que tenham seus direitos aplicados conforme o Estatuto determina. Maristela, você tem participado de grupos, de colegiados, de representação da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu sei que talvez seria um desafio aqui falarmos de todos os desafios ou de todas as dificuldades, mas o que você acha que é mais desafiador para esta realidade da parcela da população, da criança e do adolescente no presente momento? Eu creio que o ECA, quando criou o seu arcabouço jurídico, e aí o Dr. Brenner falou muito bem que nós não precisamos de mais leis. E nós sabemos que o ECA ele vem sendo atualizado constantemente, com proposições diferentes, que provocam mudanças estruturais na legislação, ou seja, na legislação brasileira. E nós temos ali o marco legal da primeira infância, que ele trouxe em 2016 uma mudança em outras legislações. Isso é importante porque daí, como o senhor pergunta, padre, Wellington, o que nós precisaríamos para os meninos e meninas hoje, para a criança e o adolescente hoje? Bom, nós sabemos que a Constituição Federal, no seu artigo 227, ele diz que, e como o Brenner muito bem falou, é dever da sociedade, da comunidade, da família e do poder público em geral zelar com absoluta prioridade a convivência familiar e comunitária, a educação, a saúde e o esporte, o lazer e a profissionalização. Eu creio que hoje as crianças e o Estatuto, com as suas remodelações, ele trouxe, claro, algumas situações. Por exemplo, nós temos ali no seu arcabouço que prioriza a primeira infância, ou seja, a criança na gestação até os 6 anos. E a primeiríssima infância da gestação até os 2 anos, que seria o 1000 dias, que é o nosso trabalho da Pastoral da Criança, tentar com que priorize esse espaço de vida, porque nós sabemos que a ciência comprovou que a criança cuidada neste período, bem cuidada, bem tratada da gestação até os 2 anos, ela tem uma dimensão diferenciada para a sociedade. Ela vai dar menos custo para a sociedade, ela vai gastar menos em saúde, ela vai gastar muito menos em segurança pública, porque ela vai ser um cidadão diferenciado. E aí a Pastoral da Criança estende também até os 6 anos. Porém, nós temos ali, respondendo a sua pergunta, nós temos um tripé de promoção, proteção e defesa. E dentro disso, nós precisamos ter o cuidado com a primeira infância, nós precisamos ter o cuidado com a convivência familiar e comunitária, ou seja, hoje nós temos programas e serviços que cuidam da criança não mais em grandes abrigos, acolhimento institucional, mas de uma forma de acolhimento sobre guarda subsidiada ou acolhimento familiar. E nós temos o terceiro desafio, que é implementar o SINASE, que ele também está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o adolescente autor de ato infracional. Então, esses talvez seriam, padre, os 3 desafios que nós teríamos que pensar imensamente hoje, quanto sociedade, quanto poder público e quanto família. Perfeito. Nós temos que ir para um rápido intervalo. Na volta, eu gostaria que o Dr. Brenner pudesse responder para nós. E a Maristela lembrou, quando o ECA foi sancionado, não haviam redes sociais. E hoje nós sabemos que a ampla maioria, para não dizer todas as crianças e adolescentes, estão em alguma rede social ali inseridos. Como proteger as crianças e adolescentes nesses ambientes digitais diante de um ECA sancionado há 32 anos? Daqui a pouco, o Dr. Brenner fala um pouco mais para a gente. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.
Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico dessa quarta-feira, agora 4 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Quero aqui registrar algumas participações. Você que tem ligado para nós, muito obrigado pelo nosso telefone 6235069800. Maria Alzenir de Melo Rodrigues, de Natal, Rio Grande do Norte, pede a bênção do padre, Deus abençoe, gosta muito do programa. Toda a produção está de parabéns pela excelência de programa e pede orações por sua saúde e de toda a sua família. Deus abençoe Maria Alzenir. Seni Correia de Diadema, São Paulo, ela diz que conhece o Padre Wellington desde que eu era coroinha, olha. Atualmente ela assiste o programa todos os dias e gostaria que o padre enviasse um abraço para ela. Então, um abraço, Seni. Que Deus abençoe você e todos os que estão nos acompanhando. A Maria de Lourdes pede bênção para a sua vida, Deus abençoe. Marlene Almada pede orações pela sua saúde, pois sente muitas dores na coluna. Deus abençoe, Marlene. A Eraci Conceição gosta muito aqui da TV, está acompanhando sempre a gente. Josefa Guimarães, também ligadinha conosco. Maria de Lourdes Bressan, sempre acompanha a nossa programação, diz que é fã da TV. E a Maria Irene Silva Barros pede que o Pai Eterno cuide dela e de sua família. No intervalo, nós estávamos aqui, então, falando um pouco sobre essa novidade que eu acredito que precisa ser ampliada, digamos, do ponto de vista do guarda-chuva, do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a atuação ou a presença da criança e do adolescente nas redes sociais. Para a nossa legislação no nosso país ainda é uma realidade que, digamos, ainda está se desenvolvendo. Como a gente observa a aplicação do ECA, que foi sancionado há 32 anos, numa época que não tinha rede social, e na proteção dos direitos da criança e do adolescente, que está presente nessa realidade totalmente nova, mas não indiferente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, doutor Brenner. Esse tema ele é extremamente sensível, porque quando a gente fala de internet, nós falamos ainda de um campo que está sendo descoberto. Tem pessoas que estão tendo acesso à internet hoje, esse ano, e todo dia vai crescendo esse acesso à internet. Então, é um terreno ainda a ser desbravado. E esse terreno, como ele é desconhecido ainda, ele é perigoso até para um adulto formado. Imagina para uma criança, para um adolescente que ainda está sendo formado, que está em formação ainda. Então, o ECA, claramente, em 1990 não havia internet, né? Não havia esse acesso à internet por meio da população. Então, o ECA, como ele ainda está sendo atualizado para essas questões, o cuidado jurídico que a gente vê que está sendo aplicado é usar as bases, né? que é os direitos, né? do menor, do adolescente, que é ali a dignidade, o direito à proteção, ao lazer, porque o que a gente vê, padre, muitas vezes é até a possibilidade de haver um trabalho infantil, porque a gente vê hoje influências mirins, crianças aí que recebem salários, recebem provimentos aí, né, valores para fazer propaganda, e o ECA, ele tem todo um cuidado com o trabalho infantil, só que às vezes é difícil caracterizar um trabalho infantil, porque a criança ali pode estar caracterizando um lazer. Então, assim, o ECA, ele está se atualizando. Claro que a internet, ela caminha em uma velocidade que, às vezes, a lei não consegue alcançar. Mas nós vemos que o que está sendo usado atualmente pelo judiciário
é a aplicação dos direitos elementares ali, né, dos fundamentos do ECA, para usar nessas normas, para ter cuidado com essas crianças. E nós vemos que o perigo está aí na internet, realmente para todos, e o ECA vai tentar atualizar, vai se atualizar e usando os fundamentos para proteger o menor. Maristela, você observa essa necessidade de atualização depois de 32 anos de um estatuto que já não é mais uma criança, não é mais um adolescente, é uma lei que alcança a sua maioridade, por assim dizer, né? Mas que deve se amadurecer do ponto de vista das exigências, né? Falar de rede social, de defesa de direitos e proteção diante da atuação da criança e do adolescente, com certeza é um tema bem exigente, né, Maristela? Sim, Padre Wellington. Eu acho que o Brenner ele trouxe essa dimensão e o seguinte, quando o ECA ele constituiu-se um instrumento jurídico que, ao discorrer sobre a materialização dos direitos, vamos citar aqui os mencionados no 3 e no 4. Ele ganha um caráter pedagógico e uma profunda mudança de paradigma em relação à concepção, eu já falei inicialmente, da criança como sujeito de direitos numa perspectiva de proteção integral. Ou seja, ele precisa da proteção integral, ele tem esta proteção integral da legislação. E aí, quando nós trazemos para a internet ou quando nós trazemos para a exploração do trabalho infantil através das redes sociais ou outras formas de exploração, que nós temos formas grandiosas de exploração do trabalho infantil, inclusive através da exploração sexual, um descabimento muito grande, e eu creio que se o Estatuto fosse realmente dentro da sua linha pedagógica, materializado através de políticas públicas, através de que as pessoas, a família, a comunidade, a sociedade, ela criasse esse arcabouço, esta comunidade protetiva, esta comunidade que cuida do outro. Como podemos citar que os primeiros cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Hoje, nós construímos muro e nós não dividimos a criação de todos os meninos e meninas com alegria, mas parece que nós dividimos com uma cobrança. Se eu olhar hoje, aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda ouve absurdos, como foi a pior coisa criada, tal. A pessoa, eu creio que talvez a falta de entendimento dessa potencialidade que a ciência traz, junta com a lei, e diz o seguinte: o desenvolvimento integral das crianças desde o nascimento, ela é importante para a sua adolescência, para a sua juventude, para a sua idade adulta e para a sua velhice. Eu creio que essa dimensão é que não foi observada pela sociedade e não foi entendida, que nós precisamos realmente essa proteção integral. Brenner, quando a gente olha para os números, né, existe o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Entre os meses de janeiro a junho desse ano, foram registradas 318.419 violações a crianças e adolescentes até os 17 anos. E aí surge uma pergunta: é uma sociedade que ainda não amadureceu para ter esse volume de violações? O que fazer para se combater isso, para que não hajam números tão estarrecedores como esse de violações a crianças e adolescentes até os 17 anos? É interessante que esses são os números que nós conseguimos, né, captar, né? Imagina os números, né, reais, né, do que acontece, as violações que a gente vê, que pode ter certeza, é muito mais que isso. E assim, a ignorância, acho até interessante a palavra ignorância, o original dessa palavra quer dizer trevas. Então, assim, a ignorância da sociedade coloca ela numa situação de escuridão. Então, o que nós precisamos é acender a luz,
né, demonstrar através de informação, através de políticas públicas, como a doutora Maristela falou, de incentivar o ensino, as próprias crianças terem conhecimento dos seus direitos, os adultos, porque às vezes chegam no meu escritório pessoas que desconhecem totalmente o direito do menor, trata a criança como propriedade privada. Não, meu filho não vai fazer isso porque eu não quero, porque eu não concordo, porque tem que ser assim, que na minha época era assim. Eu peço até uma licença para contar um caso. Eu cheguei numa audiência, um pai, que ele foi criado de uma forma muito rústica, uma forma muito dura, e ele chegou a falar para mim assim: doutor, é um absurdo uma criança de 10 anos tomar sorvete toda semana. Isso é inadmissível, porque meu pai não me criou assim. Então a gente vê que a ignorância ainda predomina na sociedade. Então uma das formas de combater esse mal é através do conhecimento, através de políticas públicas, através de propagandas, através de incentivos, para que as pessoas conheçam o ECA. O ECA é mais velho que eu tenho 30 anos e o ECA tem 32. E muitas pessoas desconhecem a existência do ECA. Imagina dos artigos ali, do arcabouço jurídico que tem ali. Claro. Então, é através da informação, é através do conhecimento que vai ser combatida essa ignorância. Maristela, como a Pastoral da Criança trabalhou e trabalha dando visibilidade ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Existe alguma ação que se relacione na Pastoral da Criança para dar conhecimento ou cumprimento, por assim dizer, junto ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Padre Wellington, sim, a Pastoral da Criança ela sempre tenta trazer essa dimensão da criança como sujeito de direitos. E, sendo ele sujeito de direitos, ele tem o direito, na primeira infância, na sua tenra idade, no seu momento inicial, ao direito de brincar. Então, nós criamos espaços, promovemos espaços de brincar para as crianças, espaço onde as crianças possam ter este momento de brincar, de ter o seu lazer, que é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós também tentamos formação continuada para as nossas lideranças e comunidade em geral sobre a convivência familiar e comunitária, a importância da família proteger, da comunidade acolher, a comunidade proteger também esta criança e também não violar seus direitos como o trabalho infantil, a exploração sexual, dentre outras dimensões, querido padre. Tá aí. Gente, eu quero agradecer de modo muito especial esse momento, pedir que vocês deixem uma mensagem para quem está nos acompanhando nesses 32 anos do ECA. O que é? Sempre quando a gente vai visitar alguém ou quando alguém que é próximo a nós faz aniversário, a gente leva um presente. Qual presente que vocês ofereceriam ao ECA nesses 32 anos? Vou começar com o Dr. Breiner. Olha, nessa data tão especial, né, nesse aniversário do ECA, o meu desejo é que o ECA seja aplicado da forma pedagógica em que ele foi instituído, que as crianças, os adolescentes tenham seus direitos resguardados, que a sociedade como um todo tenha conhecimento desse estatuto que é tão importante para o nosso ordenamento jurídico, que a doutora Maristela falou uma coisa extremamente importante. Uma criança que teve uma boa infância, uma criança que teve uma boa educação, uma criança que teve saúde, teve acesso a lazer, a dignidade, pode ter certeza, vai ser um bom adulto, vai ser um bom cidadão e com certeza vai ser econômico para o Estado, porque pessoas boas fazem um país bom. Aí, Maristela, o que você daria de presente ou desejaria dar de presente para o ECA nos seus 32 anos? Para o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje, é dizer que o grande presente que ele veio trazer para os meninos e meninas é espaços para brincar, saúde pública, saúde coletiva e também garantir seus direitos. E dentro desta dimensão, que nós possamos ter meninos e meninas que cantem nas praças, que cantem, entoem cantigas de alegria
e que cessem as violações de direito, cessem as violações no direito à convivência familiar e comunitária, que cesse a violação na exploração sexual, que cesse a violação no tráfico de crianças, que cesse a violação no que tange ao trabalho infantil e tantas outras dimensões, e que os meninos e meninas que estão também no socioeducativo, que com certeza estão dentro desses 318 milhões que foi colocado pelo senhor, padre, possam ser incluídos e que a sociedade cresça com justiça, sabedoria e que o menino possa crescer conforme os ensinamentos, em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, porque nós temos um estatuto que lhes garante e nós temos seres humanos que podem fazer a diferença na sociedade e transformar o mundo em um mundo de paz, em um mundo de harmonia e um mundo onde todos sejam incluídos e ninguém mais chore nas praças ou dentro das casas por violações de direitos. Maristela, forte abraço, muito obrigado pelo seu testemunho aí na participação e na promoção da criança e do adolescente através da sua vida. Um abraço, viu? Um abraço para o Dr. Brenner. Abraço, muito obrigado pelo convite.